bem com você? Muito bom voltar aqui. Eu espero que você esteja em plena saúde mental, em plena saúde física e muito animado, muito motivado, muito otimista. Muito otimista com a sua vida, né? A única pessoa que realmente pode dar otimismo para você é você mesmo, a sua condição mental, né? Você se esforçar, você pensar coisa positiva. Pode ser que você esteja atravessando um deserto hoje, eu não sei. Pode ser que você esteja no fundo do poço. O fundo do poço existe para que a gente aprenda a olhar para cima, né? É lá para cima que a gente consegue enxergar o céu, né? E às vezes só estando no fundo do poço é que a gente consegue ter esse movimento. Mas eu espero que Deus esteja, que você esteja permitindo Deus cuidar aí de você. Ele está sempre disposto a cuidar. Eu espero que você permita sempre que Ele cuide, tá bom? Estamos aqui de volta para mais um torpedo do projeto Torpedo 365. E hoje eu quero refletir em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Continuando, né, nossa reflexão sobre a volta de Jesus que nós fizemos ontem, eu disse que Paulo, ele tinha certeza que Jesus ia voltar. Ele só não esperava Jesus para aqueles dias, os dias dele, né? Mas ele tinha absoluta certeza de que Jesus ia voltar. E eu quero ler com vocês hoje Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 1. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixe abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava lhes falar essas coisas? O que Paulo está dizendo aí na segunda carta aos cristãos de Tessalônica? Ele estava dizendo assim, Jesus vai voltar. Lá na primeira carta ele já disse: o Senhor mesmo descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas ele tinha essa certeza, né? Mas aí ele diz assim: não espere Jesus para os nossos dias, para os dias atuais. Jesus não vai voltar até que se levante o filho da perdição, o filho da apostasia, o homem do pecado. Este homem vai se levantar contra tudo que se chama Deus, vai se colocar, vai ter a pretensão de se colocar no lugar de Deus, no trono de Deus, e vai proclamar que Ele mesmo é Deus. Eu quero abrir um parêntese aqui para fazer uma reflexão com você. Certa vez, Jesus curou um paralítico. E ao curar o paralítico, Jesus disse para ele assim: filho, perdoados estão os teus pecados, levanta-te e anda. E ele foi criticado por causa dessa palavra, perdoados estão os teus pecados. As pessoas que estavam ali ao redor começaram a falar assim: como assim perdoados estão os teus pecados? Só existe um capaz de perdoar pecado, que é Deus. Então Jesus, conhecendo os corações, ele disse àquele homem: filho, levanta-te, toma tua cama e anda. E ele falou assim: para que vocês saibam que eu, filho de Deus, tenho poder para perdoar pecado, então eu digo para você, paralítico, levanta, toma tua cama e vai para tua casa. Jesus provou ali aquilo que os judeus, os sábios, os doutores da lei do seu tempo e que estavam ali ao seu redor, estavam colocando em xeque, em dúvida, né? Porque eles disseram: só um tem o poder de perdoar pecado, que é Deus. E Jesus então perdoou, e o paralítico levantou e foi embora carregando o seu leito.
Então ele provou que ele era Deus, que ele é Deus e que ele tem o poder de perdoar pecado. Agora, numa coisa, os críticos de Jesus naquela ocasião tinham razão. Só Deus é capaz de perdoar pecados. Só Deus e mais ninguém. Não existe ninguém com esse poder a não ser Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Por que eu estou falando isso quando estou lendo Tessalonicenses 6? Porque esse texto fala que no final dos tempos, um homem iria se levantar, falando como Deus, proclamando que é Deus, e uma das prerrogativas que ele se dá é a prerrogativa de perdoar pecado. Esse homem, Paulo chama de homem do pecado, filho da perdição. E que os cristãos da época, os tessalonicenses, lá daquela época, para quem Paulo estava escrevendo essas coisas, eles não deveriam esperar a volta de Jesus até que aparecesse esse homem, o filho da perdição, o iníquo, aquele que quer ser igual a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Humano, ser humano, aquele que corre sangue na veia, sangue da descendência do próprio Adão, nenhum ser humano, nenhum, absolutamente nenhum, tem o poder de perdoar pecado. Pastor, padre, bispo, cardeal, presbítero, papa, obreiro, missionário, sabe? Ninguém, por mais que eu saiba que alguém vive em comunhão com Deus 24 horas por dia, em jejum, oração, leitura da palavra, essa pessoa é verdadeiramente um santo. A palavra santo significa separado por Deus para um propósito, para um objetivo. Mas por mais que houvesse alguém assim, que vivesse 24 horas por dia, em conexão direta com Deus, em oração, jejum, leitura da Bíblia, etc, 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 nem esse ser humano teria perdão para perdoar pecados, por mais que a conexão dele com Deus fosse muito forte, muito grande. Você está entendendo? Onde que eu quero chegar? Quando eu digo, gente, nenhum homem, nenhum ser humano, homem ou mulher, tem poder para perdoar pecado, é porque realmente ninguém na face dessa terra tem esse poder. A palavra diz que o único mediador entre Deus e o homem é o Filho de Deus, Jesus Cristo. É o único que pode mediar nossa relação com Deus. A Bíblia o chama de advogado. Nós vamos ver isso num torpedo mais adiante. Cristo é o advogado que advoga por você e por mim. Quando você peca, quando eu peco, e nós pedimos perdão em nome de Jesus, diretamente a Deus, nós somos perdoados. Em nome de Jesus, Deus nos perdoa. Porque Deus é o único capaz de perdoar pecados. Mas a Bíblia diz aí, em Tessalonicenses 2, que no final dos tempos iria surgir pessoas pretendendo ter esse poder de perdoar pecados. E esse em si já é um sinal do fim. Um sinal do fim. Lá em Mateus, nós já passamos por essa passagem, mas fala lá que haveria falsos profetas, falsos cristos. E nós estamos vendo hoje uma onda de falsos cristos e falsos profetas. Está espalhado em todos os lugares, gente. Em todos os lugares, não se enganem. Tá? Eu não estou falando aqui de igreja católica, de igreja evangélica, de igreja mesquita, né, que é a igreja islâmica. Não estou falando de nenhum desses lugares específicos, porque falsos profetas, falsos cristos, pessoas com a pretensão de perdoar, de fazer milagre, estão espalhadas em todas as igrejas, seja na católica, seja na evangélica. Né? O verdadeiro cristão não é aquele que chama a atenção das pessoas para si. Você e eu podemos ser um canal de bênção para abençoar a vida de outras pessoas.
através de nossas orações, pessoas podem ser curadas, mas o poder não está em você, não está em mim. O poder está naquele para quem nós recorremos, a quem nós recorremos para buscar cura e buscar milagres. Você está entendendo? Eu acredito em milagres, mas eu não acredito em milagres e nem em perdão de pecados vindos de um ser humano. Ok? Então veja bem, o que eu estou querendo dizer para você com isso, né? Olha ao teu redor. Analise o mundo que nós estamos vivendo hoje. Analise o panorama no aspecto religioso. Quantos falsos profetas e quantos falsos cristos têm se levantado? E isso é um sinal do fim. Jesus está voltando. Esse sinal que Paulo menciona no capítulo 2 de Tessalonicenses já está se cumprindo já há algum tempo em nossa vida, diante dos nossos olhos. Por isso que eu acredito que Cristo realmente está voltando. Que Deus abençoe sua vida, seu dia, que dê um lindo e maravilhoso dia. Não desanime por nada nesse planeta. Mantenha sua fé, mantenha o foco. Em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e amanhã eu volto para mais um torpedo aqui para a sua vida e para o seu coração.